Vamos à palavra. Eu quero dividir essa palavra que Deus tem queimado no meu coração, irmãos. Obrigado, meu amigo. Eu sou refém de fundo musical. Você se deixa Deus te usar, pelo amor de Deus, tá? Nesse violino, tá? Faz um solo, faz o que você quiser hoje, tá bom? É verdade. Acho que a primeira vez que eu ministro com violino. Cadê o meu irmão da mesa de som? Onde que ele fica? Pode aumentar o violino dela, né? Não tem problema não. Eu gosto de corda, é um dos meus instrumentos favoritos. Eu fiz uma canção há muito tempo atrás e tem um solo de violino nela. Depois se ouve. Aí da próxima vez eu canto ela só para ter o teu solo. Eu preguei lá na minha igreja sobre os espias. Foi num domingo, irmãos. E quando eu preguei sobre os espias, eu cheguei em casa, eu comecei a prestar atenção um pouquinho, mergulhar um pouquinho na história de Raabe. E eu gosto de deitar cedo. Eu não durmo cedo, mas eu deito cedo. E o Espírito Santo começou a ministrar tão forte essa palavra no meu coração, que 5:30 da madrugada, eu já estava com uma música pronta sobre Raabe, falando com o meu produtor, falei assim, a gente vai gravar essa música. De um esboço, de uma pregação, saiu uma canção. Eu quero ministrar, não a canção, mas essa palavra, para que na outra vez eu venha e canto a música. Fechou? Abra a sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala, pera aí um pouquinho. Eu pero. Veio um pad aqui, ô glória. Diz assim a palavra do Senhor, Josué capítulo 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Só até aqui, pode fechar a tua Bíblia, Pai. Que a tua palavra seja mais uma vez tão forte nos nossos corações, assim como foi no meu. Que o Senhor possa falar com a tua igreja e, como diz na tua palavra, que o Senhor fale e não te cales, em nome de Jesus. Que nenhuma outra voz seja audível aqui, senão a tua voz, ó Deus. Nós bloqueamos todas as outras vozes aqui e abrimos os nossos ouvidos para ouvir o som da tua doce e poderosa voz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, rapidinho, eu não vou ser muito me alongar não. Raabe, ela tinha tudo para ficar do lado errado da história. Raabe tinha de tudo, humanamente falando, para nem ser mencionada na Bíblia. Por quê? Primeiro, ela era uma mulher, e as mulheres antigamente não tinham voz. Mulher antigamente não tinha posicionamento, não tinha lugar de fala. Aí veio Jesus e mudou isso, né? Hoje em dia, eu estava lendo que mais de 40%, não sei se das pastoras ou da quadrangular no Brasil, são mulheres. Nossa igreja foi fundada por uma mulher, e Deus seja louvado pela vida das mulheres. Só que naquela época ela era silenciada simplesmente pelo fato de ser mulher, e outra, por ser prostituta. Antigamente, para uma família, não os mais velhos, que na quadrangular não tem gente velha, tem jovens há mais tempo. Ninguém é velho, não. Não sei nas outras igrejas, mas na nossa igreja não tem velho. Velho é o capeta. Nós somos jovens há mais tempo. E antigamente, os jovens há mais tempo vão lembrar que o maior medo de uma família é de que uma filha se tornasse prostituta. Deus o livre se falar, fulana virou prostituta. Era uma vergonha para a família. Ninguém falava, todo mundo excluía. E o diabo, ele é tão astuto que hoje ele está tentando amenizar esse pecado de prostituição, colocando uma palavra bonitinha que hoje tem gente que até enche a boca para falar que não é prostituta, mas é do job. É diabo fazendo diabice, irmão.
Capeta sendo capeta. E o que é engraçado também, além dela de Raabe ser uma meretriz, ela era gentia, ela era moradora de Jericó. Só que o engraçado é que o céu não enxerga Raabe pelo passado dela, mas pela fé que começa a se manifestar dentro dela. E a gente tem mania de olhar para as pessoas e já dar um veredito para ela, né? Não vai dar certo não. Esse daí quando crescer não sei como vai ser não. Eu vivi debaixo de decretos, irmãos, de palavras que graças a Deus, porque eu não levo em consideração aquilo que o homem fala sobre a minha vida. O homem, se aquilo que o homem falasse na minha vida se cumprisse, eu nem estava aqui mais. E tem muita gente que vive refém de palavras de homens. Mas eu quero te dizer que o que vale a pena é ouvir o som da voz de Deus. E o que Deus fala é o que vai acontecer na tua vida. Não é o que os homens falam, não é o que o primo fala, que a prima fala, não. É aquilo que Deus tem para você, é o que vai acontecer e pronto. E o bonito é que Raabe, ela simplesmente ouviu antes de crer. Quando os espias chegaram na casa dela, naquele lugar onde ela oferecia os seus serviços, ela falava assim: olha, eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, deu essa terra aqui para vocês. Ela já tinha ouvido falar de Deus, ela já tinha ouvido falar desse poderoso Deus que nós servimos, desse grande Deus que nós cantamos para Ele aqui. Raabe não viu o mar abrir não. Ela não teve esse privilégio de ter visto o mar abrir. Raabe não viu o maná cair do céu. Ela não teve a experiência de colocar aquele maná, aquele alimento do céu na boca. Ela não teve esse privilégio. Ela apenas ouviu falar de um Deus poderoso. Ela não tinha tido ainda experiência com Deus, mas já havia tido a revelação de quem era Deus. Você já ouviu alguém sendo batizado com o Espírito Santo? Pode falar, irmão, você já ouviu? Você já ouviu alguém aceitando Jesus? Você já ouviu alguém sendo curado na tua frente? Exatamente. E ela não tinha ouvido nada, visto nada e nem ouvido nada disso. Ela simplesmente creu que o Deus poderoso estava agindo ali. Enquanto as pessoas ouviam falar de Deus, ela ouviu e se rendeu à presença dele. Ela resolveu acreditar naquele Deus que estava sendo manifestado na vida dela. E o bom é que a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que ouvem. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem ouve a voz de Deus não é enganado não. Quem ouve a voz de Deus sai na frente. Quem ouve a voz de Deus, querido, não erra. E quem tem sensibilidade para ouvir o que Deus está falando aqui nesse lugar, que ouça. Deus vai ressignificar pessoas aqui. Deus vai ressignificar histórias. Deus vai anular passados aqui nessa noite, porque o poder dele vai se manifestar em nosso meio. E o engraçado é que a Bíblia não esconde aonde Raabe morava. Podia dar uma camuflada, né? Vai hoje um pastor, pega 2 pastores e vai lá na casa de uma meretriz. Vai para a ética. E olha como que Deus faz. Obrigado. Olha como que Deus faz. Deus, ele não rejeitou o lugar que Raabe morava. Deus, ele não ignorou o lugar onde ela vivia. Eu quero falar para você que Deus também não ignora o lugar onde você mora. Deus não precisa que você more no melhor bairro de Itapetininga para usar você. Deus não precisa que você more na melhor rua. Deus não precisa que a sua vizinhança seja a melhor, sua mansão, num condomínio fechado. Não, Deus não ignora o lugar onde você vive. Simplesmente Deus sabe do teu endereço. Ele sabe o número da tua casa. Ele sabe onde você mora. E Ele está indo ao encontro de você nessa hora. Acredita no poder de Deus. A Bíblia não camufla o endereço de Raabe. E Deus, ele vai aonde as pessoas não querem ir. Você já foi adolescente, já foi jovem? E a gente tem mania na adolescência de ter vergonha da casa, né? Eu tinha vergonha de levar as pessoas lá em casa, porque minha casa não tinha, a parede não era rebocada ainda. O banheiro só estava no chapisco. A gente construiu a casa muito rápido, tinha que mudar logo. E depois que a gente entra, para terminar, só Jesus na causa, né? Tem aquela mentira, né? Vamos entrar, depois a gente devagarinho. Esse devagarinho nunca chega, irmão. Nunca chega, irmão. Nunca chega. E lá em casa, o nosso sonho era colocar piso no banheiro.
Para não falar que não tinha, tinha 4 no chão. Tinha 4 no chão. E eu tinha vergonha de levar as pessoas lá em casa. Bobeira, bobagem. Só que é engraçado que às vezes a gente tem vergonha de levar alguém lá em casa, porque o sofá tá com aquele rasguinho, né? Você coloca uma mantinha para dar uma disfarçadinha, né? Coloca um travesseirinho lá, não tira o travesseiro dali, pelo amor de Deus, não vai aparecer o buraco. Só que você já parou para prestar atenção? Talvez uma pessoa de influência nunca foi na tua casa. Talvez você fala, mas nunca ninguém foi me visitar. Mas e quando você dobra os joelhos do chão lá na tua casa? Quando você clama ao Senhor lá no teu quarto? O Rei de todo o universo entra lá na tua casa, Ele ouve aquilo que você está falando, Ele não ignora o teu endereço. As pessoas podem até evitar de ir na tua casa, mas Deus sabe aonde você mora. O teu endereço não é, querido, um lugar estranho para Deus, não. O teu endereço não é um lugar estranho para Deus, não. Ele vai onde as pessoas não gostam muito de ir. Lá na minha igreja tem uma irmã muito humilde. Nós já estamos movendo tudo para melhorar a vida dela. Quando eu cheguei lá, uma das pessoas chegou para mim e falou: pastor, não chega perto não, porque ela meio que fede. Irmãos, a minha vontade naquele momento era de ser Davi, pegar 5 pedras e tacar na cara dela. Falei, mas você viu que a roupa dela não cheira bem? Por que você não pede a roupa dela? Monta tudo num saco e não vai lavar na tua casa, coloca o teu comfort, coloca o teu omo, ao invés de ficar falando da roupa dela. Porque não pode visitar lá fulana, porque fulana mora num lugar perigoso. Mania nossa. Deus entra em lugares que o mundo acha que Ele não vai. As pessoas acham que Deus não vai entrar na vida do teu filho que está nas drogas. Ele entra. As pessoas acham que Deus não tem poder de entrar no teu casamento que está à beira de um divórcio. Ele entra. O mundo acha que Deus não pode entrar na tua vida financeira. Ele entra. Na tua mente, que você está precisando toda noite tomar remédio para dormir, que você não consegue viver sem os seus remédios. Ele entra. Nessa situação que você fala, se não for um milagre de Deus, eu estou perdido. Ele entra. Assim como Ele já entrou aqui nesse lugar, Ele entra na tua casa, Ele entra na tua vida, Ele vai colocar tudo, querido, no lugar. O Deus que nós servimos, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Ele não pediu para Raabe mudar de endereço. Olha, para eu te usar, você vai ter que morar lá no Alphaville. E tem gente que pensa isso, viu, irmão? Tem gente que tem uma síndrome de coitadinho que... Não, porque aonde eu moro, Deus não vai me ver aqui. Eu morava num lugar que nem internet chegava. Verdade, irmão. Até metade do caminho tinha internet. Do caminho para lá não tinha mais. E tem gente colocando desculpas, impedimentos. Sabe, você era para ser frutífero, você era para ser uma águia, está voando, se comportando como um passarinho. Deus tem pressa em usar você. Para de tentar colocar limite aonde Deus não colocou limite, não. Deus te deu, querido, um caminho. Deus te deu um acesso. Vai avante, não para. Por que ficar estacionado? Por que ficar parado? Pagando estacionamento ainda? Pelo amor de Deus, avança. Vai, querido, levanta. Sacode a poeira e dá a volta por cima. Vai. E Deus começou a decretar o destino de Raabe. Deus começou a ressignificar a história dela. Tem gente que aqui que fala assim: olha, porque o meu passado, quando eu não era cristão, quando eu não era crente, quando eu não era da quadrangular, igual um irmão chegou para mim assim: porque eu era traficante, eu tinha um fuzil, eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. Falei, mas você acha que Deus tem medo do seu fuzil, meu irmão? Você acha que Deus tem medo do seu passado? Você acha que Deus tem medo de quem você foi? Isso daí, o maior interessado é o inimigo, que ele quer jogar na nossa cara todos os dias o nosso passado.
Mas não tem coisa melhor quando vem aqueles pensamentos assim: você não pode porque você era isso, você era aquilo. Você fala assim: em nome de Jesus, eu era, mas não sou mais. E se ele começar a colocar o teu passado muito na tua mente, coloca o futuro dele que é vencido debaixo dos seus pés, no lago de fogo. Você é vencedor. O inimigo não tem acesso ao seu futuro. O inimigo não tem acesso às suas promessas, não. Deus não tem medo do teu passado. E o engraçado é que você pode até falar assim: mas pastor, quando os espias estavam na casa de Raabe, que aquele outro pessoal foi lá procurar por eles, ela mentiu. Ela mentiu. Verdade, ela mentiu. Os espias estão aí? Não, não tá, já foram embora. E eles lá, escondidinho. Ela errou? Errou. Raabe errou. Mas ela protegeu os espias. A fé dela ainda, mesmo que imperfeita, a fé dela, por mais que ainda estava sendo construída, mas era uma fé corajosa. Ela não tinha tido esse encontro com Deus que nós temos hoje, esse discernimento que o Espírito Santo nos faz, de que mentir não pode, de que falar palavras, certas coisas não pode. Ela ainda não tinha tido, mas ela tinha o que? Coragem. Ela se posicionou. Ela falou: não, eu vou guardar esses homens de Deus, porque eu sei que vai ter livramento para minha casa, mesmo eu sendo uma meretriz, mesmo eu sendo uma vergonha, mesmo que eu não tenha acesso às pessoas de nome em Jericó, mas Deus vai me dar bom êxito. E ela resolveu fazer isso. E tem muita gente aguardando ficar pronto para depois Deus usar. Tem muita gente esperando ficar perfeito para Deus usar. Tem muita gente esperando ficar 100% para ser usado por Deus. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar uma coisa minha. Eu sou gago. Dá para perceber? Fica comigo um dia que você percebe. Minha mente é no 220, irmão, só que a minha boca é no 110. E tem hora que engasga ali. Você acha que eu vou esperar? Se Deus quiser me curar, Ele vai curar. Mas você acha que eu vou esperar eu ficar 100% perfeito para cantar para Deus, para pregar, para falar dEle? No meio do caminho, Ele vai me ajustando. No meio do caminho, Ele vai me aperfeiçoando. No meio do caminho, Ele vai me enchendo. No meio do caminho, Ele vai me reajustando. É isso que você tem que pensar, querido. Coloca na tua mente. Não espere ficar 100% para Deus começar a te usar. Levanta e vai. No meio do caminho, Ele vai fazendo. No meio do caminho, Ele vai ajustando. No meio do caminho, Ele vai curando. Ele vai fazendo. Ele tem poder. Ele te ajusta no meio do caminho. Ele te ajusta. Raabe teve essa revelação: eu não vou esperar primeiro ter um encontro com Deus para fazer algo por Ele. Não, é agora. É agora. É agora. E já finalizando, aqueles espias, quando desceram por aquela janela para escapar, para fugir, fizeram uma aliança com Raabe. Ela falou assim: olha, já que Deus vai destruir tudo isso aqui, poupa minha casa, poupa minha casa, poupa minha família. E eles fizeram uma aliança com ela. Pegaram um fio vermelho, um fio escarlate, e colocaram na janela e falou assim: olha, enquanto esse fio estiver aqui, vai ser a garantia para que os outros olhem, passem e não mexam com você. Essa vai ser a nossa aliança. Eu comecei a parar para prestar atenção nisso. Irmãos, aonde que foi colocado o fio? Na janela. A minha fé, a minha imaginação, tudo que acontece fora de casa, para a gente ver o que está acontecendo, a gente vai para onde? Para olhar lá para fora? Corre para a janela. Aconteceu um barulho, uma freada de carro lá, vai para a janela. Eu sou assim em casa. O vizinho gritou mais alto, falei: quem será que está brigando lá? Vai para a janela. Quando eu fui morar em Santos, por incrível que pareça, irmãos, eu estava numa convenção nacional lá em Itajaí. Eu falava para Deus assim: Senhor, no dia que o Senhor me tirar de São Paulo, me traz para Itajaí ou me leva para Goiânia, mas não me leva para morar em lugar de praia não, que eu não gosto. Aí eu fui bem com Deus, falei assim: muito menos em Santos, porque o lugar
Não deu 2 meses, irmãos, eu estava me mudando para Santos. Se eu falasse Orlando, Berlim, quem sabe, né? Faltou fé. E demorou 1 semana para me acostumar com o barulho do mar. Porque para mim, eu acordava de madrugada, aquele no atropelo, ia para a janela ver se a água estava inundando em casa. Mas depois acostuma. Eu ia para a janela. E talvez aquela janela era o lugar por onde Raabe se mostrava. Talvez aquela janela era a vitrine dela. Talvez aquela janela fosse o lugar onde ela atraía os clientes dela. Talvez aquele lugar privilegiado que ela tinha conseguia muitos clientes. E o que Deus faz? Aquele lugar que era de vergonha, aquele lugar que trazia desonra, aquele lugar que não era orgulho para ela, Deus ressignificou, fez uma aliança naquele lugar. As pessoas olhavam, não olhavam mais para o pecado dela. As pessoas não iam olhar e lembrar quem ela era, mas simplesmente que aquela casa estava guardada pelo sangue do Cordeiro. E assim vai ser com você em nome de Jesus. Não importa o teu passado, não importa o que a tua família fez, não importa se é hereditário, mas Deus, Ele quebra esse mal hereditário na tua família, e você vai começar a viver um novo tempo. Deus está ressignificando chamados, Deus está ressignificando ministério, Deus está fazendo você lembrar que não precisa você ficar lembrando Ele do teu passado. Não adianta voltar para o lugar que Deus já te tirou, não adianta lembrar de coisas que Deus já te perdoou. Simplesmente, querido, coloca a marca do Cordeiro na tua mente, coloca a marca do Cordeiro no teu coração. Não peque mais, não fique lembrando daquilo que você era, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, eu vou em direção à presença, eu quero somente a presença do Todo-Poderoso. O meu passado não me domina, existe um futuro intacto em Deus para você. Aleluia! Você tem ainda dúvidas que Deus pode fazer isso na tua vida? Você tem dúvidas daquilo que Deus pode fazer? Deus deu um novo rumo para Raabe, Deus deu um novo rumo para a vida dela. Para terminar, abre a tua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 1. Eu vou ler com vocês. E a genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson e Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. A prostituta Salmão gerou de Raabe a Boaz. Vocês lembram da história de Boaz? Aquele lord, gentleman que foi Boaz, filho de uma meretriz. Aquele passado de vergonha não passou para o filho dela. Aquela humilhação não passou para o filho dela. Ao contrário, Boaz foi tão bem criado, gerou Ruth, que gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, a que fora a mulher de Urias. E é por aí vai. Davi era a tataraneta de Raabe. Era para ser um desastre aquela família, mas Deus tirou o nome de Raabe
das mãos do inimigo e colocou o nome de Raabe na genealogia do céu. Deus, ele pega esse seu passado e coloca na história dos céus. As pessoas não vão mais lembrar de você por aquilo que você foi, as pessoas não vão mais lembrar daquilo que você era, mas simplesmente Deus passou na tua vida, colocou uma marca no teu coração, um selo sobre você, e a partir de hoje vão te reconhecer como um homem, uma mulher de Deus, cheia da unção dele. Fica em pé no teu lugar. Ele pode fazer de novo. 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 E Ele está fazendo de novo. Ele está fazendo de novo. Deus me trouxe hoje aqui para lembrar você: ei, para de ficar cavocando aquilo que eu já te perdoei. Larga de ficar pedindo perdão por aquilo que eu já te perdoei. Olha o futuro que eu tenho para você. Olha o futuro. Não espere ficar 100% para Deus começar a usar você. Não espere ficar 100% para Deus usar você. Não espere as pessoas te aprovarem. Tem muitas pessoas esperando a aprovação do homem. É só a aprovação do céu que você precisa. Se o céu te aprovou, se levanta e vai. Se o céu te chamou, se levanta e vai. Mesmo que você não tenha uma família de influência, mas a partir de agora você faz parte da genealogia de Deus. Vai se levantar de novo, sim. Vai se levantar de novo, sim. Vai adiante, sim. Não vai parar, não. Deus tem muita coisa para realizar na tua vida. Deus tem muito para fazer através de você. Deus tem tantas coisas para fazer através de você. E Deus manda dizer: não é para parar. Deus está te ressignificando. Deus está ressignificando o teu chamado. Deus deu um novo começo para Raabe e quer dar um novo começo para você também. Você quer isso? Você quer isso? Então deixa Ele te moldar aí. Deixa Ele te encher aí. Aleluia. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher aí. Eu quero que você feche os seus olhos e fale com Ele. Não precisa cantar essa canção, não. Deixa que eu canto para você. Deus está te lembrando de promessas antigas. Deus está te lembrando de sonhos distantes. Deus está te lembrando de coisas que você achou que estavam arquivadas no arquivo dos céus. Deus está te lembrando do teu chamado que você pausou. Deus está te lembrando do ministério que você deixou. Deus está te lembrando dessa unção que Ele derramou na tua vida e você se calou. O meu Deus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. O meu Deus me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. No caminho Ele te ajusta. Não vai ficar parado mais não. No caminho Ele vai tirando as dores, vai curando. No caminho Ele vai consolando. Sabe aquele ditado, trocar o pneu com o carro andando? Dessa forma que Deus vai fazer com você. Não vai ter tempo de parar não, porque as coisas de Deus vão ser tão diárias na tua vida. A todo momento Deus vai começar a falar com você. Deus vai te lembrar de coisas que você não vai ter tempo nem de parar. Você está proibido de parar em nome de Jesus. Você acha ainda que Deus te esqueceu? Você acha ainda que você é um projeto falido de Deus? É nada. Ainda está de pé aquilo que Ele prometeu na tua vida. E nessa noite Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida. Ele vai te derramar algo exclusivo para você, para que você se lembre e nunca mais questione: cadê Deus nos meus momentos? Ele está aqui nessa noite.
Ele está aqui nessa noite. Você vai emprestar a mão do teu irmão que está aí do teu lado. Fala assim: meu irmão, eu quero um pouquinho com você, porque Deus vai derramar algo nas nossas vidas aqui, e eu não vou ficar sozinho não. Deus, Ele vai te encher, não para você ficar cheio, mas você vai começar a se derramar. Vai derramar isso que Deus está te enchendo na vida dos seus irmãos. Não vai ficar essa unção exclusiva para você. Você vai compartilhar aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa Ele te encher aí no teu lugar. Pastor, eu estou com uma vontade de falar em línguas. Fala em línguas em nome de Jesus. Pastor, eu vou voltar a profetizar. Profetiza em nome de Jesus. Mas parado você não vai ficar mais. Deixa Ele te encher. 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 Deixa Ele curar essa ferida, essa dor antiga que te acompanha por tanto tempo. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa o Espírito Santo te encher. Recebe vida, receba força, receba dons, recebe aquilo que o Espírito Santo está derramando sobre a tua vida. Receba força, ousadia, em nome de Jesus. O meu Deus me ama. Ele recebe o amor do Espírito Santo de Deus. Volta a falar em línguas de novo. Seja renovado de novo. Seja renovado nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba o amor do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a ousadia do Espírito Santo em nome de Jesus. Receba fogo do Espírito Santo. Receba fogo do Espírito Santo. Receba ousadia do Espírito Santo. Recebe renovo do Espírito Santo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele me ama. Sinais, prodígios, maravilhas, céus abertos sobre toda a tua casa. O Espírito Santo te enche nessa hora. Línguas como de fogo sobre você. É a unção de Deus que vai te surpreender. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Recebe unção de Deus sobre tua vida agora. Recebe unção de Deus sobre tua vida agora. Tem renovo, tem resposta. Deus está agindo no nosso meio. Aleluia. É dessa forma, cheia da presença de Deus. Deixa Ele te encher mais, muito mais. Consolo do Espírito sobre você. O abraço do Espírito para consolar você. Ele está aqui. Ele está aqui. O Todo-Poderoso Deus. Na galeria, recebe essa unção de Deus. Recebe essa confirmação de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei as outras famílias, mas você e a sua casa vão servir ao Senhor também. Vai ser um novo tempo, vai ser uma nova história, vai ser uma nova unção. Um novo fôlego, um novo fogo. Aquela vontade de acordar pela madrugada para falar com Ele. Aquela vontade de abrir mão de rede social para falar com Ele, para ler a palavra dEle. Aquela saudade da glória de Deus. Aquela saudade da glória de Deus. O que aconteceu? Simplesmente fui marcado pelo sangue de Jesus.
Eu fui marcado, eu sou marcado pelo sangue de Jesus. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite. Deus está renovando pessoas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Recebe o fogo que está caindo aqui. Recebe a unção que está descendo aqui. É pra você, pode sentir. O Espírito Santo te enxergou aqui. Você não será reconhecido pelo teu passado. Você será reconhecido pelo avivamento que Ele está gerando, que Ele está gerando no teu coração. Aleluia, aleluia. Deus está te enchendo também. Deus está te enchendo também. Deus está te enchendo também. Não pela metade, mas para transbordar. Transborda na presença dEle. Recebe dessa unção que está descendo sobre a tua vida, para desperdiçar, sabe, despedaçar todos os jugos. Tem um mover do Espírito Santo aqui tão grande. Você aí de fundo. Isso. Atrás de você. Isso. Do seu lado. Você. De jaqueta. Você. Deus te viu aqui antes de você pensar. Tem coisas que você não tem coragem de dizer para ninguém, mas Deus não despreza as suas orações. Tem sentimentos que você acha que são perdidos, mas Ele te assiste todos os dias, todos os momentos. As pessoas podem olhar para você e falar assim: não tem como fazer na vida dela, não tem como ser com ela. Mas assim como Deus fez, Ele é especialista em ressignificar histórias, e assim Deus vai fazer também com você. Deus está transformando o teu coração para descer uma unção sobre a tua vida, e as pessoas vão começar a questionar: por que com você? Porque Deus não precisa de autorização do homem, Deus não precisa de certificado, Deus não precisa de diplomas, Deus só precisa de um coração disponível. E nessa noite Ele encontrou e achou um coração disponível. Então recebe aquilo que o Espírito Santo de Deus derrama sobre a tua vida, recebe aquilo que o Espírito Santo de Deus está derramando sobre a tua casa, recebe aquilo que o Espírito Santo está derramando sobre os seus sentimentos. A tua mente vai ser invadida pelos projetos de Deus, o teu coração vai ser invadido por sentimentos de Deus. Recebe renovo da parte dEle sobre a tua vida, recebe avivamento de Deus sobre você, em nome de Jesus. A partir de hoje você vai ter um novo rumo, uma nova estrutura, uma nova fase, uma nova estação chega para a tua vida. Eu não te conheço, eu não sei o teu endereço, mas o Deus que te chamou, Ele sabe onde você mora, Ele sabe de tudo que você precisa, e está entrando com providência, Ele está entrando com resposta, Ele está entrando com resposta. Recebe aquilo que o Senhor tem para você, assim diz o Senhor para você nessa noite. Aleluia.
Mas eu estou querendo entregar o microfone, mas o Espírito Santo está falando, fica mais um pouco aí. Deus está transformando interiores aqui nessa noite. Deus está levantando ministérios que estavam caídos aqui nessa noite. Diaconato, líder do diaconato, não se assuste se pessoas que saíram do diaconato voltarem a te procurar. Vai voltar a usar essa farda que há tanto tempo desprezou, mas Deus está chamando pessoas aqui, diaconatos que pararam o ministério deles simplesmente porque foram feridos por palavras, mas Deus está te renovando nessa noite, curando essa mágoa antiga. Volta para o teu lugar que Deus chamou você, volta para o teu lugar que Deus chamou você. Volta para o teu lugar que Deus te chamou. Se você tem medo de uma palavra contrária, como que você pode lutar no reino? Não é com a tua força, mas é na força do Senhor. Volta para o lugar que Deus te chamou. Avante, sem parar. Avante, sem parar. Que Deus te abençoe. Que você se lembre quem você é. Teu passado não é para ser o seu presente, muito menos atrapalhar o seu futuro. Existe um futuro em Deus, intacto, te esperando. Deus te abençoe, querido. Paz seja convosco. Amo vocês.